Paz do Senhor, povo, família renovada, todos que estão conectados conosco. Estamos iniciando mais um culto aqui, né? E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Antes de começarmos tudo, eu queria colocar um hino de abertura para nós estar iniciando nessa noite. Amém?
Boa noite, família renovada, graça e paz a todos. É um prazer, né, estar falando com vocês aí, que está nos assistindo através dessa live. Quero dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, né? Gostaria de estar dando um abraço em cada um de vocês, mas creio que logo, logo, né, nós estaremos reunidos aqui na igreja. É muito bom, né, estar com vocês. Tem um louvor que eu tenho ouvido bastante nesse tempo que nós estamos passando agora, de quarentena. Esse tempo você está dentro de casa, você tira bastante para orar, para adorar o Senhor, orar em línguas, né? É muito bom. Então, tem um louvor que fala assim: eu cuido de ti. Então eu vou cantar esse louvor aqui por partes, tá? E que você não fiquem com medo, confie no Senhor, amém? Nós servimos um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que pode tudo. Então, se nós servimos esse Deus poderoso, maravilhoso, não tem por que a gente ter medo, né? O medo, ele anula totalmente a nossa confiança em Deus. E nesse tempo aí que nós estamos vivendo, é aí que nós temos que estar firme, confiante no Senhor, amém? Tem um louvor que fala assim: quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto, mas não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, te espero em ti. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu creio em ti, eu creio em ti. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Amém, queridos? Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo. Sinta-se abraçados. Amém? Esse louvor é maravilhoso, né? Então não tenha medo. Salmos fala assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Um grande abraço. Amém. Vamos estar orando agora. Eu queria que você curvasse sua cabeça e vamos orar. Querido Pai Celestial, somos gratos por tantas bênçãos que o Senhor nos deu. Pai, que nesta noite a Tua palavra venha impactar os Teus filhos. Pai, que a Tua palavra
que é a verdade para nós, ó Pai, venha ser plantada em cada um, ó Pai, que vai estar nos assistindo, em nome de Jesus. Declaramos, ó Pai, que essa palavra é a revelação do Senhor. Declaramos, ó Pai, que essa palavra será como uma seta para nós, ó Pai, que irá nos guiar em toda a verdade, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar ouvindo mais um louvor nessa noite. E agora, meus irmãos, a hora da palavra. Não deixa ninguém te tirar a tua atenção, tá bom? Vamos estar ouvindo agora a palavra. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais um domingo, na presença do Senhor nosso Deus, para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Nesta noite, eu quero ministrar uma palavra para você, que está no livro de Romanos, no capítulo 12, ou melhor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, o verso 1 e o verso 2. Você que tem a sua Bíblia, você possa pegá-la, sua Bíblia, e abrir junto comigo Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos capítulo 8 e o verso 2. Onde a palavra de Deus diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quero ler mais uma vez, Romanos 8, verso 1 e verso 2. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Também Romanos 8, o verso 22, diz assim: porque segundo o homem interior,
Ou seja, segundo o meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Veja, verso 22. Porque, segundo o homem interior, segundo o meu espírito, tenho prazer na lei de Deus. Verso 23. Mas vejo nos meus membros, ou seja, eu vejo na minha carne, eu tenho na minha carne outra lei que batalha, que briga, que guerreia contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Queridos, todos vocês sabem o que nós temos passado nesses últimos dias, nesses tempos agora, né? Essa questão do vírus, essa questão aí, né? Do vírus corona, que tem abalado, que tem se estendido por várias nações, por vários países. E quantas pessoas foram atacadas por esse vírus, pessoas foram mortas, pessoas foram curadas, não é? Então, aqui na palavra, diz assim, que segundo o homem interior, segundo o meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Então existe uma lei, a lei de Deus. Mas no verso 23 diz assim, mas vejo nos meus membros, ou seja, membros, a minha carne, uma outra lei que batalha, que guerreia contra a lei do meu entendimento, contra a lei de Deus. Então aqui, no verso 23, nós estamos vendo uma outra lei. No verso 22, existe a lei de Deus. E no verso 23, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Romanos, ele fala de uma outra lei que existe, que batalha, que guerreia, que luta contra a lei de Deus, a lei do meu entendimento, né? E me prende debaixo da lei do pecado e da morte. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Que a palavra aqui está falando de duas leis. A lei de Deus, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Qual é a lei de Deus? É a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E existe uma outra lei, que é a lei do pecado e da morte. Essa é a lei do diabo. Então existe a lei de Deus, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E existe a lei do diabo, que é a lei do pecado e da morte. Tá? Então são duas leis. E no verso 24 diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, né? Quem nos livrará dessa morte? Quem nos livrará dessa situação de vírus, dessas doenças, enfermidades, moléstias que têm assolado as nações, as pessoas, que têm assolado os povos? Quem nos livrará desta morte, né?
E aí Paulo, ele dá-nos a entender aqui pela palavra, que se ninguém nos livrar desta morte, ou seja, desta situação de morte, seja germes, seja câncer, seja qualquer tipo de doença e de enfermidade, se ninguém nos livrar, aí Paulo diz assim: miserável homem que eu sou. Sabe, querido, eu quero que você entenda que se não houver ninguém para nos livrar desta morte, nós somos os mais e mais miseráveis seres humanos sobre a face da terra. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela não para por aí, não. No verso 25, Paulo diz assim: eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus. Oh, que maravilha! Eu dou graças a Deus, eu adoro a Deus, eu louvo a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que você, nós mesmos, com entendimento, servimos o que? A lei de Deus, mas com a nossa carne, com a minha carne, eu sirvo a lei do pecado e da morte. Então, eu quero que você entenda o seguinte, tá? Que com o nosso espírito, nascido em Cristo Jesus, e através de Jesus Cristo que morreu na cruz, nós somos livres da morte, somos livres do vírus, dos germes, ou seja, de qualquer situação, de qualquer poder destrutivo que queira nos destruir, não é? Pela lei de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, nós somos livres. Mas a nossa carne, aí que está o problema, nossa carne, ela serve, tá? Ela serve a lei do pecado e da morte. Então, querido ouvinte, o que eu queria falar para você, que é possível sim, e eu creio, e eu tenho essa fé, sim, e é possível nós sermos impunes ao ataque, ou seja, ao poder de qualquer tipo de vírus e germes que existe, ou que o inimigo possa trazer para assolar ou para afligir uma nação, as pessoas, ou qualquer geração. Nós podemos ser impunes, sim, até porque a morte, ela não é maior do que Deus, não é? O inimigo, o diabo, ele não é maior do que Deus. Os vírus, os germes, as bactérias, né? Ou qualquer que seja, qualquer tipo de poder destrutivo, maligno, né? Não é maior do que o poder do nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, a palavra diz assim: eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus por Jesus Cristo, né? Como eu disse, né? Se não houvesse ninguém para nos livrar dessa morte, nós éramos os mais miseráveis homens e mulheres sobre a face da terra. Mas a palavra, ela não para por aí. A palavra tem solução, a palavra é a verdade. A palavra, ela diz assim no verso 25, Paulo diz: eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, né? Pelo que Ele fez lá na cruz, né? Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, para quê? Para que nós possamos, através da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, né? Sermos livres de qualquer poder maligno ou de morte, né? Que queira assolar ou nos destruir, ou destruir o nosso corpo, a nossa carne. Então, querido, a palavra diz: com a lei de Deus, a lei do entendimento, a lei de Deus, a lei do entendimento. Pastor, que lei é essa?
A lei de Deus, a lei do entendimento é a lei da palavra, né? Quando você tem o entendimento da palavra de Deus, ou seja, quando você medita na palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, quando você vive a palavra de Deus, certo? Então você passa a estar debaixo, ou seja, sujeito à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E é esta lei, né? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra de qualquer poder maligno, né? Destrutivo, que queira destruir o nosso corpo, a nossa carne, o nosso ser. Então, é possível sim, tá? E você deve crer nessa palavra que eu estou pregando, você precisa crer, você precisa ter fé nessa palavra que eu estou aqui ministrando, que é possível sim ficarmos impunes a qualquer ataque de vírus, de germes, bactéria, morte, enfermidade, doença, a qualquer tipo de poder destrutivo, né? Que queira destruir a nossa vida, através da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então eu dou graças a Deus, então eu louvo a esse Deus, então eu adoro a esse Deus, eu sirvo a esse Deus, porque Ele nos deu Jesus Cristo, seu único Filho, veio morrer na cruz para nos salvar, tá? E para nos entregar, né? Para nos sujeitar a esta lei, chamada lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra, sabe? Essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela nos livra da lei do pecado e da morte. Existem duas leis. A primeira lei é a lei de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E existe a segunda lei, e essa segunda lei é a lei do diabo, que é a lei do pecado e da carne, certo? Essa lei do diabo é a lei que tem matado multidões de pessoas. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra agora em Romanos capítulo 8. Romanos 8, né, verso 1, diz assim, olha, portanto agora, quer dizer, agora por quê? Porque Jesus Cristo morreu, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né, que não andam segundo o que? A carne, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão sujeitos à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, tá? Nenhuma condenação há para as pessoas que estão sujeitos a esta lei, que vivem esta lei, que andam nesta lei. Que lei, pastor? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para essas pessoas, tá? Agora, para as pessoas que andam na outra lei, para as pessoas que praticam a outra lei, para as pessoas que vivem debaixo, sujeita ou presas na outra lei, que é a lei do pecado, da morte, aí sim há condenação. Então, analise esse texto mais uma vez, Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a outra lei, a lei do diabo, a lei da carne, né? A lei do pecado, né? Mas para as pessoas que andam na lei do Espírito de vida, nenhuma condenação há para você. Tá? Por quê? Aí o verso 2 responde: porque a lei do Espírito de vida, a lei de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou, ou seja, nos livrou da lei do pecado
e da morte. Então, querido ouvinte, para que você entenda melhor, eu estou falando de duas leis: a lei de Deus, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, e por outro lado, a lei do diabo, que é a lei do pecado e da morte. Essas duas leis, elas batalham, né? O verso de número 23 de Romanos 7, verso 23 diz assim: mas vejo nos meus membros, vejo na minha carne, que existe outra lei que batalha. Então existem duas leis aí, duas leis: a lei de Deus e a lei do inimigo, né? Que batalha, elas guerreiam entre si, né? Para ver quem vai vencer, tá? E é a lei que vai vencer, é a lei que você se sujeita a ela. Vou repetir para você isso. A lei que vence é a lei que você se sujeita a ela. Ou seja, eu, Valdir Andrade Viana, se eu me sujeito à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que é a lei de Deus, pronto, eu não vou ter nenhuma condenação, eu não vou estar preso a outra lei, que é a lei do pecado e da morte, tá? Mas se eu, Valdir Andrade Viana, estou sujeito à lei do pecado e da morte, então sim, haverá condenação para mim, sim. Por quê? Porque eu estou preso, eu estou sujeito a esta lei, que é a lei do pecado e da morte. Então, a palavra ela é bem nítida nesses pontos aqui, tá? É bem nítida nesses pontos, que existem duas leis, entendeu? Ou eu vivo e pratico a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou eu vivo e pratico a lei do pecado e da morte. Só que essa lei, querido ouvinte, ela me traz consequências terríveis. Você sabe por que muitas pessoas têm sofrido consequências? Sabe por que muitas pessoas elas têm sofrido, elas têm sido atacadas tão terrivelmente, não é? Quantas pessoas que têm sido atacadas tão terrivelmente pelas doenças, pelas enfermidades, né? Quantas pessoas que têm sofrido gravemente, sabe por quê? Porque estão sujeitas, estão presas nesta lei chamada lei do pecado e da morte. Então precisa haver um entendimento. Eu quero que você entenda, precisa haver um entendimento, né, da palavra, né? O que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus? Romanos 8, verso 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é o cristão, é aquela pessoa em Cristo que crucifica a sua carne, que crucifica a natureza pecaminosa, tá? Ela crucifica a natureza pecaminosa, ela tem a vida de Jesus Cristo vivendo dentro dela. E essa pessoa, ela está livre da lei do pecado e da morte. Então, ou seja, quando você crucificamos a nossa natureza pecaminosa, quando eu crucifico a minha carne. Mas o que é crucificar a minha carne? É quando eu paro de fazer os desejos da carne, tá? É quando eu paro de fazer as vontades da carne, os desejos da carne. Então eu estou crucificando, me autocrucificando, você entendeu? A natureza pecaminosa, que é a vontade, os desejos da carne. E aí então, sabe, eu não fico preso à lei do pecado e da morte.
Mas eu tenho Jesus Cristo na minha vida, e quando eu tenho Jesus Cristo na minha vida, e eu vivo nesta palavra, e eu pratico esta palavra, e eu medito esta palavra, e eu, me alimento desta palavra, o meu interior, o meu espírito, o meu coração, então aí eu sirvo uma outra lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, e esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que eu recebi através de Cristo quando Ele morreu na cruz, então essa lei me livra de qualquer espécie de vírus, de qualquer espécie de mortalidade, de doença, de enfermidade. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo, eu estou servindo esta lei, a lei de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Que maravilha. Olha, quando você tem o entendimento da palavra, quando você pratica a palavra, quando você vive a palavra, que são as leis de Deus, que são os mandamentos de Deus, que são o quê? Que são os princípios da palavra de Deus. Então você vive, então você está debaixo desta lei chamada lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Mas quando você pratica o pecado, você vive praticando o pecado, você vive na prática dos desejos da carne, ou seja, a sua carne, ela é tão forte que ela fala mais alto, e você vive ali fazendo a vontade, os desejos da carne, praticando a carne, a vontade da carne, os desejos da carne. Então você está preso à lei do pecado, a lei da morte, e é isso que tem afetado a vida de tantas e tantas pessoas por esse mundo afora. Então, querido ouvinte, que haja um entendimento em você, que haja um entendimento em você, entendimento. O verso de número aqui 23 fala assim, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Tem muita coisa nesse mundo, nesse mundo que nós vivemos, que batalha, que guerreia contra o entendimento, o seu entendimento. Porque Romanos no capítulo 12 diz assim, olha, verso 2: e não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, existem muitas coisas nesse mundo, entendeu? Que são as vontades da carne, os desejos da carne. Ou seja, são coisas pecaminosas, são coisas que são pecado, que faz com que você fique preso à morte. Por isso a morte ela tem atacado, ela tem afetado a vida de tantas pessoas por causa do pecado. Sabe, ouvinte, as pessoas, muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas dizem assim, não tem problema não, eu faço isso, eu faço aquilo, e não tem problema, isso aí não é nada não, sabe? Quantas pessoas que estão com as suas vidas carregadas, debaixo de atos, de práticas pecaminosas que têm levado a pessoa à morte. Sabia disso? Tem levado à morte. Ou seja, o que eu quero dizer é que muitas coisas desse mundanismo, são coisas pecaminosas que têm prendido a vida das pessoas na morte. Você está entendendo? A morte, ela não tem poder sobre aquela pessoa que vive, ou que seja, que está sujeita à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Está entendendo? Elas estão livres,
Elas estão livres. Então, Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim, olha, e não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não fique aí agarrado às coisas do mundo, não se conforme com as coisas pecaminosas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, ou seja, né, como é que eu faço, como é que nós podemos fazer para que nós possamos ter o entendimento da palavra de Deus? É quando você renova a sua mente, renova o seu entendimento pela palavra. A palavra de Deus, ela renova o nosso entendimento, ela muda, a palavra de Deus muda a forma de pensamentos, de pensarmos. Você não vai pensar mais como o mundo pensa, como o pecado quer que você pensa. Não, a sua mente vai ser renovada, o seu entendimento vai ser renovado. E quando o seu entendimento, o meu entendimento, o nosso entendimento é renovado, é mudado, é transformado, então aí sim nós passamos a viver debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E aí nós somos livres. Aí pode vir o corona, aí pode vir qualquer espécie, né, de vírus, de doença, de enfermidade. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou. A palavra diz bem nítido aqui, ó, nos livrou da lei do pecado e da morte. Então existe uma lei chamada lei do pecado e da morte, né? O pecado gera a morte. O salário do pecado é o quê? É a morte. Entendeu? Então é por isso que muitas pessoas são atacadas. É por isso que muitas pessoas estão, você entendeu, sendo afetadas. Por quê? Porque o pecado gera a morte. A lei do pecado leva à morte. Mas quando você e eu estamos debaixo da outra lei, que é a lei de Deus, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, aí nós estamos livres. Graças a Deus. Então, eu amo essa palavra, quando Paulo diz assim, eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, né? Porque se não fosse Jesus Cristo, nós éramos os homens e as mulheres mais miseráveis que existiam na face da terra, porque não havia ninguém para nos salvar, ninguém para nos livrar. Mas o que a palavra de Deus diz lá em no capítulo em João, né, 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal forma, quando fala mundo, fala o mundo de pessoas. Deus amou o mundo de tal forma, de tal maneira, de tal grandeza, que deu o seu único filho, chamado Jesus Cristo, para morrer, para salvar a humanidade, não para condenar a humanidade, mas para salvar a humanidade. Entendeu? Então, querido, quando Cristo morreu naquela cruz, entendeu? Ele nos deu esta lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, para nos proteger, para nos guardar, para nos fazer impunes, sabe? A qualquer tipo de vírus, a qualquer tipo e espécie de germes, de bactéria, você está entendendo? Mas só que você precisa crer nessa palavra. Tem muita gente que não pensa assim, por isso que eu li aqui Romanos capítulo 12, renovar o seu entendimento, renovar a sua mente, porque tem muita gente que ela pensa, e ela age, e ela pratica como o mundo manda. Você está entendendo? O mundo age diferente, o mundo não age como a palavra. O mundo aí fora, o mundo, eles creem na doença, creem na enfermidade, creem em tantas e tantas coisas, você está entendendo? O mundo é diferente, né? Mas aquele que está em Cristo Jesus e que renova o seu entendimento, você está entendendo? Pensa diferente,
age diferente, pratica a palavra, vive a palavra, está debaixo, está sujeito à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Então aí nós somos livres. Então aí, quem está debaixo dessa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não teme nem a morte, não teme a morte, não teme a vírus, não teme, entendeu? Eu não quero dizer que não tenha que obedecer às autoridades. A palavra diz em Romanos capítulo 13 que temos que obedecer às autoridades. Nós temos que fazer a nossa parte, sim. Você tem que se cuidar, sim. Você tem que fazer a sua parte, sim. Tem que obedecer às autoridades, sim. Essa é a palavra de Deus. A palavra nos ensina isso. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo aqui é que quem está sujeito debaixo desta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não teme a morte, não teme aos vírus, às bactérias, ao germe, a qualquer doença, a qualquer enfermidade. Sabe por quê? Porque Cristo nos chamou para a liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. Maravilha, glória a Deus, somos livres. Eu quero encerrar essa palavra contando para você uma história verídica, verdadeira, de um grande pastor, pregador, um homem de Deus, que ele praticava a palavra, vivia a palavra, tá? Um homem, um pregador da palavra de Deus, que vivia a palavra, praticava a palavra, meditava na palavra, ou seja, a palavra era tudo para ele. Quando a África foi atacada por uma epidemia, por muitos vírus violentos, há muitos anos atrás, a África sofreu um ataque de vírus violento, onde esse vírus dissipou muitas e muitas pessoas, sabe? Então esse pregador, ele se ofereceu para ir até a África e para ajudar as pessoas, porque esse vírus estava dizimando as pessoas, destruindo as pessoas, atacou fortemente a vida de muitas e matou muitas pessoas. Então o pregador, o homem de Deus, ele foi até a África, e lá ele levou muitos missionários que estavam debaixo do comando dele. Eram homens que viviam a palavra, né? Que viviam Romanos 8, verso 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E esse pregador ajudou tantas e tantas pessoas, e tantas pessoas foram curadas. Aonde eles colocavam as mãos, esse pastor e os missionários que estavam com ele, aonde eles colocavam as mãos, as pessoas que eles tocavam nelas, pessoas que já estavam afetadas, ou seja, né, estavam atacadas pelos vírus, os pastores colocavam as mãos e as pessoas eram curadas. Então um dos médicos responsável pela situação, né, daquela época, daquele momento, ficou assim muito admirado, né? E ele então fez uma pergunta para o homem de Deus, falou assim: por quê? Qual é o segredo? Ou seja, por quê? Né? Ele disse assim: eu tenho observado que o vírus ele não consegue penetrar vocês, não consegue atacar vocês, o vírus não consegue, ou seja, né, afetar vocês. Qual é o segredo? E aí o homem de Deus respondeu aqui, ó. Olha o que o homem de Deus disse assim, ó. Ele disse assim, ó: isso é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ele diz assim, ó: creio que enquanto eu mantiver a minha alma ligada ao Deus vivo, de maneira que seu Espírito continue fluindo dentro do meu corpo e da minha alma, nenhum germe vai conseguir sequer chegar perto de mim. Ou seja, antes que os germes, ou seja, antes que o vírus chegue perto de mim, o Espírito de Deus vai destruí-lo. Essa foi a resposta do homem de Deus para aquele médico. E aí então, a pedido do pregador, do homem de Deus, o homem de Deus pediu para o médico pegar um punhado de vírus, de germes, que estava destruindo as pessoas, e colocar nas mãos dele. É isso mesmo que eu estou falando. O pastor, o pregador, pediu para o médico pegar vários, né, um punhado de germes, de vírus, e colocar sobre as mãos dele.
E o médico fez. O médico pegou vários vírus lá, germes, e colocou na mão, né, do pregador. E quando os germes, os vírus, estavam sobre a mão do pregador, os germes morreram todos. Quando os germes, os vírus, tocaram na mão do pregador, morreram todos os germes morreram. E o médico ficou assustado, assombrado. E o médico ficou perguntando: que poder é esse? Que poder é esse? Né? Porque o vírus, os germes, ao ter contato com as mãos do pregador, do homem de Deus, aqueles vírus, aqueles germes morreram. Sabe? É essa palavra que eu estou pregando para você. É possível sim ficarmos impunes a qualquer poder de vírus e germes quando nós estamos, né, debaixo dessa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque esta lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ela é uma lei chamada lei de Deus. Ela é uma lei que foi dada para nós quando Cristo morreu na cruz. E esta lei, ela nos livra, ou seja, já nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, querido ouvinte, para encerrar, eu quero dizer para você que vive aí pecando, você que está aí debaixo da outra lei, a lei do pecado, a lei da morte, né? Tome cuidado, né? Para você que pensa que a sua mente já está tão assim afetada pelo pecado, que você pensa assim: não, isso não tem problema, fazer isso de errado, fazer aquilo lá, aquilo acolá, né? Não, isso aí não tem nada não. Olha, eu quero dizer para você que você possa ter o entendimento da palavra. Romanos capítulo 12, verso 2. Que a sua mente, ela venha a ser transformada, renovada pelo poder da palavra. E você venha sair dessa lei. Você está preso a essa lei, a lei do pecado e da morte. Então você venha sair debaixo dessa lei, do pecado e da morte. E você venha se sujeitar à lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E é simples, é fácil, né? É quando você pega uma Bíblia, uma palavra de Deus, e você começa a meditar a palavra, e você começa a praticar a palavra, e você começa a viver a palavra, aí você já está debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E aí sim, qual é o vírus que terá poder sobre você? Né? Por isso que o apóstolo Paulo, né, numa das suas escrituras, Paulo, ele escreveu, ele disse assim: morte, ô morte, aonde estão os teus aguilhões? Ô morte! Paulo desafiou. Paulo era um homem de Deus, era um homem que vivia essa lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Paulo, o apóstolo Paulo, ele vivia essa lei, por isso que ele desafiou a própria morte. Ele disse assim: morte, ô morte, aonde estão os teus aguilhões? Ou seja, morte, ô morte, aonde estão as suas agarras? Vem me pegar, ô morte, aonde estão as suas garras? Né? Sabe por quê? Porque Paulo, ele vivia debaixo da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E para finalizar, eu quero dizer, Paulo também disse assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos naquele que me fortalece. Querido ouvinte, fique com essa palavra, tá? Fique aí com essa palavra, tá bom? Eu quero só dar um aviso aqui para você, antes de orar, né? Que domingo que vem nós vamos fazer a ceia, tá? Aqui, tá bom? A pastora Gilmara, ela vai dar o aviso direitinho aí, como é que vai ser a ceia, tá bom? Ela vai explicar para você aí, ela tem 2 avisos importantes para vocês, tá bom? Para os irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada, tá bom? Tem 2 avisos importantes aí. Vamos orar nesse momento? Eu quero que você feche os teus olhos, curva a sua cabeça aí aonde você está. Vamos orar, né? Talvez você já pecou tanto, já fez tanta coisa errada, né? Talvez você não sabe mais o que fazer, né? Talvez você está com tanto medo desse vírus. Talvez a sua mente, o seu entendimento está tão afetado pelo medo, pela angústia, pela tristeza, que você não sabe mais o que fazer, não é? Então vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Pai amoroso, Pai bondoso,
um Pai que cuida de nós, um Pai que cuida dos seus filhos. Eu venho agora, através desta palavra, ministrada aos corações de muitos filhos do Senhor. Pai, eu quero que as pessoas tenham entendimento da palavra, e que as pessoas venham, Pai, se sujeitar a esta lei chamada lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Porque quando nós vivemos, Pai, esta lei, a lei que o Pai nos deu através do teu Filho Jesus Cristo, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, quando nós vivemos esta lei, nós somos, Pai, livre da lei do pecado e da lei da morte. Nós somos livres, Pai. Ou seja, Pai, nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer, Senhor, a qualquer poder destrutivo de vírus, ou de bactérias, ou de germes. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo desta lei, a lei verdadeira, que é a lei da palavra, que é a lei de Cristo, que é a lei do Senhor Deus, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Pai, abençoa esse ouvinte, abençoa esse irmão, essa irmã, essa pessoa que ouviu essa palavra, que ela possa crer, que ela possa ter fé, que ela possa acreditar, confiar no Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, Pai. Em nome de Jesus eu oro e peço as bênçãos do Senhor para essa casa, para essa família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tá? Fique com Deus, tenha uma boa semana, tá? Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Palavra abençoada, né? Aleluia. Como o pastor disse que domingo haverá a Santa Ceia. Estaremos fazendo, né, a Santa Ceia online, né? Que você possa comprar o seu pãozinho, o seu suco da uva, né? E vamos todos participar, amém? Desta Santa Ceia. Lembrando que o irmão ou a irmã que é dizimista, domingo e quinta-feira nós estaremos aqui na igreja. E você queira estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta, nós estaremos aqui, quinta e domingo. Amém? E que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, que Deus possa abençoar cada vez mais o teu celeiro. Amém? Então, você aí, irmão, que é dizimista, ofertante, que quer ofertar, quer dizimar na casa do Senhor, lembrando que nós estamos aqui a partir das 7 horas, estaremos aqui. E você pode trazer, sim, o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Lembrando, bom, já falei da Santa Ceia e agora eu vou cantar um louvor para encerrar a minha participação aqui com vocês, tá bom, meus queridos? Vamos louvar, que você aí na sua casa louve comigo, junto comigo. Aleluia. Vamos louvar todos juntos? Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, diminuindo, apareci, desapareci.
e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, ouve comigo, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, aleluia! Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Adore o Senhor, igreja. Aleluia. Nós estamos aqui nessa live, nós estamos juntos, numa só fé, numa só adoração. Aleluia. Nós te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Eu aprendi a ganhar, perdendo aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, tem coisa boa chegando pro nosso país. E não importa o que você sofreu, o que importa é que eu e você sobrevivi. Declare isso pro Brasil. Chegando, tem coisa boa chegando. E não importa que eu sofri, o que você, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia, sobrevivi, sobreviva, sobrevivi. Cante, aleluia, sobrevivi. Aleluia. Amém, queridos. Deus abençoe a todos vocês. Passar para o pastor Valdir. Então, irmãos, né, como a pastora disse aí, muitas pessoas têm perguntado como é que a questão dos dízimos, das ofertas, né, por a igreja estar fechada. Então é assim, eu tenho visto alguns vídeos aí, o pessoal das igrejas estão fazendo assim, né? Muitos irmãos têm trazido na igreja. E alguns irmãos têm levado lá em casa, outros levou até no meu trabalho, né? E outros têm trazido aqui na igreja. Então domingo, como é um domingo de ceia, nós vamos fazer a ceia, você vai comprar, né? Você vai comprar o seu pão, o seu vinho, né? Que é o suco da uva, e para sua família. E nós vamos ministrar a ceia domingo. Vai estar eu, minha esposa, o meu filho aqui, e nós vamos ministrar a ceia. E aí você pode estar entregando o seu dízimo, e nós vamos estar marcando aí no livro da tesouraria, tá bom? Né? Explicando para os irmãos, porque até agora a gente não explicou a respeito disso, né? Então você pode estar trazendo o seu dízimo aqui, e nós vamos estar marcando certinho, tá bom? Deus abençoe a sua vida. O Vinícius vai estar agora mandando aí um abraço para todos os irmãos, né? São várias pessoas, são muita gente, né? De várias cidades que tem nos assistido. O Vinícius vai estar agradecendo vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bem. Lembrando que quinta-feira nós vamos estar falando sobre a série O Poder de Orar em Outras Línguas. Eu quero agradecer aqui da cidade de Garça, de Bauru, Bebedouro, Família Renovada, alguns irmãos de Santa Adélia. Que Deus abençoe todos vocês. São muita gente, pessoal, e não vai dar para falar o nome de todos. Então Deus abençoe todos que nos assistiu grandemente. Até o próximo culto, meus irmãos. Deus abençoe.
sejam abençoados pela prática da palavra.